O sonho de qualquer jogador é jogar uma Copa do Mundo, mas tem muito craque por aí que nunca conseguiu jogar uma. É sobre isso que nós vamos falar hoje no Dé na Copa, mas isso só depois da vinheta. Olá, amigos alternativos, esse é o Dé na Copa, mais um programa que a gente aborda fatos, histórias, times, muita coisa sobre Copa do Mundo. O tema de hoje são jogadores, né, craques que nunca jogaram uma Copa do Mundo. Que fizeram muita falta nas Copas, né? Que fizeram muita falta nas Copas, inclusive a gente já começa falando da atualidade, né? Sim, sim. Alguns jogadores, vamos listar aí, o Bale, por exemplo, o Bale, galês. né? Pois é, o País de Gales foi tão bem na Eurocopa, né? Criou uma expectativa que podia ir pra essa Copa, mas não foi, não né? foi, é. Aubameyang também não é um jogador que não... Sim, que podia jogar pela França, né? Nascido na França, mas escolheu escolheu defender Gabão, né? E aí é difícil. Ele também podia ter jogado pela Espanha, né? Porque ele tem nacionalidade espanhola por causa da mãe, né? É verdade. Escolheu o caminho mais difícil. Escolheu o país do pai. O país do pai, né? Por que não tem muita afetividade, tradição, né? E não conseguiu ir pra Copa. E fechando essa lista de atualidades, Felipe Luiz, o brasileiro, né? A gente sempre cita ele nos... Quem sabe não vá pra Copa esse ano, Pode né? ir pra Copa, 2018. né? 2014 era pra ele ter ido também, foi cotado, né? Mas Jogou uma Copa das Confederações, Jogou em né? 2013, foi campeão. 2013, mas entrou no Maxwell no lugar. Foi colocou o Maxwell, Fora isso, a gente vai falar de muitos outros jogadores de várias épocas, mas antes eu queria convidar vocês a responder uma pergunta que eles vão ter que responder no final também. Qual desses jogadores que a gente vai falar daqui em diante é o mais injustiçado? Qual brasileiro é o mais injustiçado de não ter ido para uma Copa do Mundo? E qual o jogador do resto do mundo, vamos pôr assim essa divisão, sim, que não foi para uma Copa do Mundo? Vai pensando, acompanha os nomes que a gente vai falar daqui para frente e no final os dois aqui vão responder. Antes eu nem apresentei eles, né? Diego Franco aqui do meu lado direito, Igor Nishikiori, o mestre, também aqui participando da mesa hoje do Dé na Copa. Vamos começar então uma pequena lista para vocês irem acompanhando junto. Acho que um nome que sempre é lembrado, né, nesse tipo de coisa, craques que ficaram fora da Copa, é o Alex, né? Em 2002. Alex, Palmeiras, né? Fenerbahçe, Curitiba. E porque ele já tinha uma Cruzeiro, já tinha ali uma ligação com o Filipão, né? Já tinham trabalhado junto no Palmeiras e tal. E surpreendentemente ele não foi chamado para craque de bola, né? Ele teria toda a condição de jogar uma Copa. Pois é, e tava bem em 2002. Tava bem, tava acho que talvez no auge ali da carreira dele. Sim, exatamente. Teve vários auges. Foi um pouco inexplicável, né? Porque justamente ele tinha essa familiaridade com o Filipão, que conhecia o trabalho dele e tal, e não foi. O Filipão levou muitos jogadores da época dele de Palmeiras, né? Roque Júnior, né? Então... Que acho que torna a coisa mais inexplicável ainda, né? Pois é. Inclusive então, no livro, né, que na autobiografia dele, ele conta que ele assistiu a Copa de 2002 bêbado, assim, né? Era de madrugada, né? Imagina como deve ser difícil pro cara que tava cotado, né? Tava nas listas, mas no fim das contas não foi, né? Muito traumático. Não, exato. Muito traumático. Inclusive, tem uma história que ele não consegue ouvir a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, tal. O símbolo do Penta, né? Pra ele não significou a mesma coisa. Então ele fica muito mal, assim, com essa música e tal. Foi um trauma absurdo, né, na carreira dele. Outro nome de 2002 é o Djalminha, né? Pois é. Que era um cracaço de bola também. Tava bem também, o Felipão também gostava dele, pelo menos até o momento que viu o vídeo do Djalminha dando uma cabeçada no treinador do La Corunha, né? Aí queimou o filme. E aí queimou o cara bem na hora que não poderia, né? Família escolar e não podia ter um bad boy, né? Não podia, não tinha espaço pra bad boy. Inclusive quem foi no lugar dele foi o Kaká, que é o contrário. O contrário, pois é. Então uma lição clara de que não tinha espaço para aquilo ali em 2002. Vamos voltar um pouco mais. Petkovic, o sérvio mais brasileiro. Pois é, aqui no Brasil, né, todo mundo idolatra o Petkovic, ele talvez não seja tão famoso na Europa, assim. Não, mas ele teve um começo muito bom. Ele, com 19 anos, foi titular da seleção da Iugoslávia, que se classificou para a Eurocopa de 92, né? Não disputou por causa da guerra, lá, foi substituído pela Dinamarca, mas ele foi titular. Só que em 94, quando ele ainda era convocado pela Iugoslávia, ele brigou com o treinador porque ele foi obrigado a aquecer por 40 minutos, entrou só no final do jogo, tanto temperamental, né, discutiu, e depois foi esquecido pela seleção da Iugoslávia, depois da Sérvia, né. Outro nome dessa Copa, quer complementar alguma coisa? Não, que ele podia ter jogado ainda em 2006, né, teve uma... Sim, a Sérvia foi pra Sérvia e Montenegro, no caso, Só que já
tinha passado o tempo dele, sim. Então, Outro jogador dessa Copa é o Elber, né? O brasileiro, o alemão ali e tal. Sim, que em 98 ele estava até cotado, né? Tinha chance, mas se contundiu, lesionou acho que o ombro. O ombro, ele jogou a Copa Ouro, né, da 98, né? O Brasil não foi bem naquela Copa, mas ele fez os gols. 97, né? Deve ser? Não, acho que era 98 mesmo? Né? Ele fez lá uns gols, o Romário acho que foi artilheiro desse torneio. Mas teve esse problema no ombro, né? Inclusive, ele podia ter entrado no lugar do Romário, né? Foi cortado. Dessa Copa de 98 também tem o Cantona, né? O francês que esse tão controverso quanto o Djalminha. É uma pena, porque é um dos maiores Acho jogadores que não franceses. no mesmo peso, né? Mas exato. Logo depois o Platini foi o grande ídolo francês, né? Antes do Zidane, entre Platini e Zidane. Só que em 94 a França não se classificou, né? Foi eliminada pela Bulgária, lá, aquele jogo clássico. E em 98, quando a Copa era na França, já estava garantida, né, a presença da França. Ele deu aquela voadora no torcedor do Crystal Palace, jogando pelo Vamos Manchester passar, United. inclusive, essa imagem, que é maravilhosa. Que aí, enfim, se desgastou com o treinador, não foi para Euro 96 e se aposentou também, nem esperou a Copa de 98. Imagina como seria a França com Cantona, Zidane e Cantona. Por mais que ele já tá meio velho, mas enfim, né? Uma Copa, também ficando nessa Copa de 98, tem o Kazu, o japonês, né? Essa história é foi meio bizarra, né? tal. Porque em 94 ele era o grande nome do time, né? Já era o ídolo. Só que o Japão não conseguiu se classificar, né? Teve aquela chamada agonia de Doha, né? Que tomou um gol contra o Iraque no último minuto. Precisava só uma vitória, só empatou aquele jogo e não foi pra Copa, né? Em 98 conseguiu se classificar, o Japão conseguiu se classificar, só que ele não foi convocado, né? Ele não estava, o técnico Takeshi Okada, eu acho, tirou ele da lista, assim, sem mais nem menos. Não foi explicado o que aconteceu, porque questão técnica, sei lá o quê. Enfim. Ele ficou fora. E o Kazu joga até hoje, 2018. Vai que estamos vai ser no ano de convocado 2018. 2022. Exato, quem garante, né? 2018 talvez não, 2022, quem sabe. 18 tá muito ali, mas enfim. Já tem um time fechado à base do Japão. 54, você imagina? Um cara do Kazu dá pra esperar. Óbvio que não vai acontecer, mas fica... Podia ser só pra fazer história, né? Tipo, pois né? É tipo convocar o Pelé, né? Tipo isso. Seria mais ou menos por aí. Fora isso, tem o Weah também, o presidente Jorge Weah, né? Pois foi eleito o melhor do mundo quando jogava no Milan, e eleito agora presidente da Libéria. Eleito agora presidente da Libéria. Grande ídolo, considerado o maior africano de todos os tempos, talvez, né? O maior jogador africano, só que a Libéria, uma seleção muito fraca, né? Em 2002 ainda chegou a disputar ponto a ponto com a Nigéria uma vaga, mas não conseguiu, né? Seria também um personagem interessante pra ver jogar, né? Exato. Mas aqueles eliminatórios da África também são muito complicados. Né? Depende do sorteio, muito difícil, né, cara? Mesmo tendo um craque só, complicado, né? Indo um pouco mais adiante, né, ou para trás, né, mais para o passado, o Ryan Giggs, em 1958, né? Pois o Giggs é de agora, O Ryan Giggs ele até que ele atuou bastante por nós, mas ele até se aposentou velho, não, mas não. Mas também, mesmo caso do Bale, né? Seleção do País de Gales muito fraca, né? E nunca teve muito destaque, nunca conseguiu, É que 58 foi o ano que participou. O País de Gales participou da Copa, né? O Giggs não jogava ainda. Parece aquelas anotações do Faustão, né? Que não entende mas enfim. Foi longevo, mas não jogou em 58. George Best, 1966, também não tem correto ali? Ou 82? Não, George Best é dos anos 50, 60, Esse 66, Porque que na Irlanda foi pra... Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte foi pra Copa de 82 e ele foi cogitado até pra jogar, né? Ele tinha 35 anos, mais ou menos. Só que já tava muito mal, assim, já tava... Ele que não se cuidou na carreira, né? Não, ele não ia depois de velho. Ele tava jogando nos Estados Unidos, inclusive, né? Nessa época e tal. E ele, tava com problema de álcool, assim, né? Mas realmente é um cara seria fantástico de ver. Todos, né? Acho que a gente tá citando aqui seriam personagens incríveis numa Copa do Mundo. Ele como perde figura, a Copa do Mundo. Sim, ele como jogador que foi, pela figura também, reverente, todo beberrão, arrumando confusão e aprontar nas Copas. Pra terminar a minha lista, pelo menos por enquanto, Di Stefano. Esse realmente deveria ter jogado. Esse é um caso muito incrível. E quase, né? Porque ele defendeu 3 seleções, né? E as 3 não disputaram Copa quando ele estava nas seleções, né? A Argentina
desistiu da Copa de 50 e 54, quando ele, aliás, só de 50, né? Em 54, quando a Argentina também desistiu. Ele atuava pela Colômbia, que ele jogava pelo Milionários na Liga. Naquela época era possível, né? Ficar trocando de seleção era muito fácil. E então ele jogava na Colômbia, ele defendeu a seleção colombiana em alguns jogos, mas na Copa do Mundo a Colômbia não podia participar porque não era filiada à FIFA, como tinha uma liga pirata, né? Uma história meio maluca. E finalmente em 58, quando ele estava no Real Madrid, jogando pela Espanha, a Espanha surpreendeu e ficou de fora, né? Com uma grande geração. Em 50, me indignei. Em 58 a Espanha ficou fora e de Stefano 3 seleções, 3 oportunidades, não foi pra Copa. E teve em 62 também, né, que a Espanha foi pra Copa, só que ele tava machucado. Né? Verdade, então olha ele só. não conseguiu jogar. Isso foi muito azar, né, cara? Bom, nós listamos mais ou menos 10 nomes de craques que poderiam ter jogado uma Copa, mas nunca tiveram essa oportunidade, por vários motivos, dos mais diversos que a gente já comentou aqui. Eu queria reforçar a pergunta para você que está aí do outro lado: qual destes que a gente selecionou é o mais injustiçado? E se você não tem, né, se o que você pensou aí não está na nossa lista, coloca nos comentários também, vamos conversar sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre essas injustiças. Entre os injustiçados, para você, Franco, do Brasil. Do Brasil? Bom, essa lista aí tem nomes de peso, mas vou citar um de fora dela aí, que já que a palavra é injustiça, foi uma grande injustiça mesmo, né? O Evaristo de Macedo, que foi ídolo no Flamengo, foi para a Espanha, numa época que poucos brasileiros iam, foi ídolo pelo Real Madrid, pelo Barcelona, artilheiro pelos 2 times, e justamente por ele ter ido para a Espanha que ele foi boicotado na seleção brasileira, porque na época não era muito comum mesmo, então, enfim, esqueceram ele também, já tanto, não deram bola, ele tá jogando lá. Fez falta? Chegou a fazer falta? Então, não chegou a fazer falta porque talvez a Copa que ele fosse foi 58, né, que ele podia fazer ataque com o Pelé, mas estava lá Vavá, Zagallo, bem servido. Tava bem servido, mas é triste ele não ter jogado Copa, porque ele não se naturalizou espanhol nem nada, assim, né, pra jogar pela Espanha. Ficou brasileiro, mas o Brasil se esqueceu dele, foi pra Espanha. É verdade, foi bem escolhido. Você, mestre, do brasileiro mais injustiçado. Então eu também não vou colocar ninguém nessa lista aqui. Ótimo. Autoridade do júri todos são super em alta. Assim, mas teve o caso do Ganso em 2010, né? É verdade. Teve a história do Neymar, Ganso e tal. Leva, não leva, né? O Ganso ainda foi pra uma lista de... que podia ter... Se alguém se lesionasse. Ele ainda foi pra essa lista aí, mas não ele conta. Tava bem nessa época, né? Depois caiu, né? Deu uma queda aí, gente. Por isso não foi em 2014. Mas eu acredito que agora ele poderia ir também, né? Talvez tenha... Aliás, se você acha isso, comente aí pra gente. Coloca alguns memes da torcida do Sevilha aí. Vai ter gente falando que nem craque ele deveria estar ao lado desses, né? Tem gente que acha que não, né? Mas enfim, é controverso. Mas enfim, vamos voltar aqui à pergunta. Injustiçado agora do mundo. Do mundo. Quem que você elegeria aí? É difícil, mas vamos lá. Um caso também que a gente vamos comentando, o Valentino Mazzola, que foi um jogador italiano muito importante do começo do século. O auge dele foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial, então não tinha Copa, ele não pôde disputar a Copa. E depois, quando a Copa voltou, ele foi uma das vítimas daquele acidente de avião com o Torino. Morreu muito jovem, aos 30 anos, ainda podia disputar Copas, mas... teria sido interessante. E, bom, posso citar alguns outros aqui? Rapidamente. Brasileiros também, que a gente não citou. Você vê como a lista é extensa. Pode colocar aí. Dirceu Lopes, Heleno de Freitas e pelo menos um grande craque, um grande ídolo de cada torcida paulista, né? Além do Alex no Palmeiras, mas o Evair também não jogou Copa. Verdade. O Neto, né? Ídolo do primeiro brasileiro do Corinthians, não jogou Copa. E o Roberto Dias, que é o grande craque do São Paulo dos anos 60, construção do Morumbi, jogador importantíssimo, não jogou Copa também. Ótimas lembranças. Que Dias não tinha um espaço ali também, né, cara? Tinha muito cara bom ali. Cara bom. Você, mestre, do mundo? Do mundo acho que eu vou ficar com o George Best, né, cara? Um cara super controverso, assim, né? E a Irlanda do Norte é um país legal, uma seleção legal, né? A gente viu agora na Euro aí, né? Os caras Will Enfim, acho que será uma pena, né? Que ele não conseguiu classificar a Irlanda do Norte para a Copa de... E você aí do outro lado, quem que você acha que foi injustiçado do Brasil e do mundo? Deixa aí nos comentários, a gente adora ler os comentários de vocês, a gente vai responder alguns e a gente gosta muito de fazer isso nos vídeos. Tá, mas e você? O que você acha? Olha, do Brasil, acho que a maior injustiça foi o Alex, acho que pela fase dele, gosto muito do Alex, excelente jogador e
E acho que deveria ter ido. Acho que é uma ausência que eu fico imaginando como teria sido aquela Copa com o Alex. Que ganhou, né? Também é o mesmo caso para É o mesmo caso, é o mesmo caso. Tinha um time, a família escolar ali e tal, toda formada. Mas foi injustiçado mesmo. E do mundo, o Di Stefano pela história, mas eu ficaria com o Cantona, porque eu queria ver aquela fase do Cantona ele jogando. Ó, do mundo tem mais um que eu queria falar aqui, valor sentimental, o Litmanen da Finlândia, né? Finlândia que é um país que disputa eliminatórias europeias desde o começo, nunca chega perto de ir pra Copa, mas teve esse craque aí do Ajax, né? Depois Barcelona, Liverpool, cara... Eu até vou pegar esse gancho pra perguntar se tem mais alguma lembrança, tem alguma da lista aí, alguma coisa. Eu comentei aqui antes Você ficaria horas falando. Mkhitaryan nunca vai pra Copa pela Armênia, tem jogadores legais aí que infelizmente... Se você lembra de mais algum que a gente não citou rápido ou não aqui, se você gostou ou não gostou de alguma coisa, coloca nos comentários aí, vamos discutir mais sobre isso. Bom, esse foi o D na Copa, né, sobre craques de todas as gerações que não foram, né, infelizmente não jogaram Copa do Mundo. A gente listou muita coisa, mas tenho certeza que teve coisa que ficou de fora. Pode colocar nos comentários, justifique, coloque aí pra gente continuar essa conversa nos comentários. Fora isso, se você não segue o canal, curte aí, inclusive coloca o joinha, ou se você não gostou também, coloca o joinha pra baixo e compartilhe com os amigos, né? Quem gosta de futebol europeu, quem gosta de Copa do Mundo, enfim. Vamos comentar, vamos discutir, né? Vamos discutir, vamos expandir essa... Futebol é legal porque a gente pode ficar em volta da mesa conversando por horas e horas, falando e tal. Então, vem com a gente, coloca nos comentários, participe e compartilha esse vídeo. Até a próxima. Isso aí, valeu. Tchau, valeu.